A menos de uma semana da posse, que ocorre no dia 1º de janeiro de 2023, o segundo governo de Eduardo Leite tem quase metade do secretariado em aberto. Os dias que antecedem a recondução do governador eleito ao Piratini serão de conversas com os partidos que vão compor a sua base, que já elencaram demandas e devem ter o retorno de Leite. A ideia do governador eleito, conforme o próprio Eduardo Leite, é ter a maior parte dos 27 secretários já anunciados até a posse. Estou trabalhando nessa direção, né? É claro que para alguns nomes que a gente prospecta, eventualmente tem algum tipo de desincompatibilização a ser feita, né? Pedidos de cedência, de se estão em algum outro órgão, mas a minha tarefa aqui é trabalhar para que a gente tenha até o dia 1º. Até agora, 14 secretários foram anunciados, a maioria técnicos ou da cota pessoal do governador. Dos partidos que apoiaram Leite na campanha, somente MDB e Podemos tiveram nomes anunciados no primeiro escalão, além, é claro, do PSDB, partido do governador. Além deles, o PP, que voltou para a base somente após o pleito, já teve espaço no secretariado anunciado. Mas e agora? Como contemplar todas as legendas que ajudaram na eleição e qual vai ser o perfil desse secretariado? Eu sempre digo que a gente tem que conciliar técnico e político, né? Não existe uma coisa alternativa à outra. É importante que a gente olhe para os partidos políticos que compõem a nossa base, eles são o primeiro banco de recursos humanos. Neles estão pessoas que, por estarem filiadas e participando da vida política, já dão demonstração de interesse, de querer participar, né, da vida pública, então por isso precisamos analisar, mas não se esgota ali a análise do governo. A gente olha também, né, para o que a gente está precisando em cada frente e busca na sociedade, né, em várias frentes. Meu nome é Felipe Nabinger e sobre essa busca para preencher o que falta no secretariado, a gente conversa agora aqui no podcast Matriz da editoria de Política do Correio do Povo, com a editora de política Maureen Xavier. Tudo bom, Nabinger? Tudo bom, ouvintes? Acho que é o momento para a gente discutir um pouquinho essa formação desse secretariado, né? A gente andou fazendo bastante apuração nesses últimos dias, exatamente nessa expectativa de montar esse xadrez. E por que ele é muito importante? Porque as forças e até a própria composição foi um pouco diferente do primeiro governo Leite, né? O governo Leite 1, Leite 2. Mas o que a gente está vendo ainda é muito espaço aberto, se a gente for pensar nas indicações políticas. Né, a primeira leva desses indicados veio na sexta-feira passada, ali quase no apagar das luzes do Natal, na qual foram anunciados 4 políticos, né, e ocasionalmente 4 deputados eleitos, que vão, né, ter o impacto na Assembleia Legislativa também. Chamou atenção, acho que foi, né, uma das grandes expectativas que tinha, que era em torno do MDB, qual o espaço desse partido que foi tão simbólico na eleição desse ano, uma vez que pela primeira vez o partido deixou de ter candidato majoritário, né, de ser o cabeça de chapa, praticamente rachou durante essas discussões, indicou Gabriel Souza para vice e eleito. Né? Então, agora começam essas acomodações de forças. Mas eu acho que é interessante, né, ver essa movimentação no MDB também pelo viés de que vai impactar na sucessão, na presidência da Assembleia Legislativa. O caminho agora fica livre para Vilmar Zanquim assumir o cargo, então é bem importante a gente ter essa sinalização. O Podemos, né, também, Santilli, que já faz parte, na verdade, do governo anunciado, teve aí em 2 pastas, está meio, vamos dizer assim, acomodado dentro do governo, assumirá como deputado e depois, na sequência, volta ao secretariado aí numa nova pasta, que é a Desenvolvimento Rural. E, além disso, a gente tem o primeiro nome do PP. E eu acho que o PP talvez que vale uma discussão mais ampla aqui entre nós, porque é o partido, como tu mesmo comentaste, que teve candidato próprio no primeiro turno, no segundo turno indicou apoio ao Onyx Lorenzoni, que era o adversário de Eduardo Leite, só que o partido saiu muito bem das urnas. Sim, com 7 nomes eleitos na Assembleia.
assim como a população me elegeu governador, elegeu uma Assembleia Legislativa com 55 deputados, 15 partidos políticos, com, né, as suas participações em várias bancadas, e a gente precisa, de certa forma, a Assembleia reflete o pensamento político da sociedade. Isso dá uma outra capilaridade, dá uma outra força, levando em consideração que no momento que o PP aceita integrar a base aliada, ela torna-se a maior bancada. Né? Então, 7 votos para quem está ainda com uma base sendo costurada não pode ser ignorado nem de longe. Dentro dessas conversas, né, eles sinalizaram ali o desejo de conseguir 4, 5 secretarias. É bem provável que fique com a agricultura, que já é uma pasta tradicional. Inclusive, o nome anunciado para o desenvolvimento econômico do deputado estadual reeleito Hernani Polo é de, né, um político que já ocupou a Secretaria de Agricultura. Mas eu acho que essa fome do PP vai ser um pouco maior ainda, e acho que isso a gente ainda vai estar aguardando para ver o que vai se desdobrar. Até quanto a essa questão do PP, Maureen, o MDB ele teve muita força. Até agora, 2 secretarias anunciadas, o nome do Beto Fantinel na assistência social, que é uma secretaria que já é parte de uma reconfiguração, né, no secretariado. Não existia essa secretaria separada, digamos assim, ela foi criada a partir dessa nova estruturação, e também o Juvir Costela, que volta para logística e transportes. Mas o PP, com essa fome, como tu citasse, né, a pedida é válida, né, o não tu já tens. Tu pede 5 secretarias, mas até tive algumas conversas com integrantes do partido, né, na última semana, que antecedeu ao Natal de 2022, e o que é dito é o seguinte: olha, a gente trabalha com de 2 a 3. Então, acho que a fome é um pouquinho maior, né? Tu pede ali um Chester e um Peru e... É a maneira de negociar. É a maneira de negociar, né? Tu sempre pede mais daquilo que tu pode ter. Mas eu acho que também passa por um outro filtro, que é quais serão essas secretarias, né? Porque tu ter um número grande apenas por ter pode não ser muito interessante se daqui a pouco tu tiver uma que realmente te represente. E eu acho que nessa costura, a parte da representação, por exemplo, da agricultura é muito simbólica para o partido, que tem a sua base, né, muito vinculada ao agronegócio, mas também a própria do desenvolvimento econômico, né? Vamos aqui citar... Que era uma cereja do bolo. Essa pasta tornou-se... Estou muito culinário hoje, Maureen Xavier. Também tô achando. Acho que é final de ano, né? Ou foi como é que é a consequência da ceia natalina. Mas, assim, o desenvolvimento econômico aí, que vinha sendo ocupada por integrantes do MDB, antes era de Edson Brum, ela realmente virou uma cereja e muito disputada, e eu acho que se a gente for pensar no que tem de previsão de novos anúncios para o desenvolvimento do Estado, de empresas, pode realmente ser muito interessante. E eu acho também que tem algumas secretarias que elas, por si só, mostram a sua força, a sua maneira, né, de ter alguns contatos, de como que tu vai conseguir conversar daqui a pouco com o teu público. Por quê? Porque a gente não pode esquecer que boa parte dos interesses de ocupar esses espaços está voltado para 2024 com as eleições municipais. Mas eu acho que também é interessante a gente pensar que ainda tem muita coisa para ser anunciada. Né? Tem aí, vamos dizer assim, pegando o projeto que foi aprovado na Assembleia Legislativa e encaminhado pelo próprio governo de transição, nós temos até 13 secretarias abertas. 12 já tem nome e sobrenome, né, nomenclatura bonitinhas, e tem uma que se chama Secretaria Extraordinária. Essa é uma carta na manga que o governador tem, que pode daqui a pouco ser uma área, daqui a pouco, uma mesclada, uma área meio, vamos dizer assim, transversal, e de que ele vai ter a possibilidade. Mas, mesmo assim, é um número considerável, mas também tem, agora, que adaptar alguns partidos, e não são poucos. Tu conversaste com bastante, com presidentes e com algumas lideranças de partidos para tentar entender um pouco esse cenário. Qual foi a tua percepção? Tem muita coisa pela frente. Tem muita coisa pela frente, Maureen. E tem uma questão que
que é a seguinte, a gente falou do MDB, que foi importante, até deu polêmica, né, quando entrou na chapa do Leite, mas o MDB parece que agora, com apoiadores de primeira hora do Eduardo Leite, como Beto Fantinel e Juvir Costella no secretariado, e abrindo espaço para Carlos Búrigo, por exemplo, na Assembleia, eu acho que contenta a ala do MDB que apoiou a Leite. Né? Desde o primeiro momento. Desde o primeiro momento. Falamos também do PP, que nem estava na chapa do Eduardo Leite e já tem uma representação com o deputado Hernani Polo, e deve ter a liderança da Assembleia com o deputado Frederico Antunes. Talvez ganhe mais uma pasta por aí. Agricultura, como a Maureen já citou. Né? Agora, tem muita gente para entrar nesse time aí. E eu vou lembrar de um partido, Maureen, que é a União Brasil, que é um partido que a gente não cita tanto, mas é um partido grande, é um partido com dinheiro, que teve tempo de TV, que trouxe muito tempo de TV para o Eduardo Leite e que está ocupando, no atual momento, 3 pastas do secretariado. A gente não teve ainda anúncios, por exemplo, do União Brasil. O Podemos já foi contemplado com uma pasta, o PSD também foi apoiador do Leite desde do primeiro turno, né? Também não tem nenhuma pasta anunciada. A gente tem, então, aí muitos partidos. E tem um, que já até para falar agora, para a gente já tirar da lista aí, tá? Que é o Cidadania. Que o Cidadania, como ele está federado com o PSDB, o Cidadania não deve aparecer no primeiro escalão. O partido deve se contentar com cargos de segundo e terceiro escalão e também com alguma movimentação do próprio PSDB que leve alguém da Assembleia para o secretariado e abra uma vaga, uma cadeira na Assembleia para o Gessé Sangalli, vereador de Porto Alegre, que é o primeiro suplente da federação, ele que é do Cidadania, mas entraria nessa vaga do PSDB. E o partido se contenta com isso. Então a gente já tira o Cidadania por essa questão. Agora os outros, Maureen, olha, tem muita coisa para ser acomodada e tem muita pasta e pasta importante, né, para receber esses secretários. A gente tem aí uma pasta, por exemplo, que foi criada, na verdade ela foi desmembrada, né? Tem a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, que estava junto com a de obras, então ela já foi desmembrada. Tem questões aí muito interessantes. A própria pasta que o deputado Beto Fantinel vai assumir, do MDB, ela estava sendo cotada, assistência social, por outros partidos. Tinha o União Brasil, era um que estava de olho nessa pasta. Então tem muita coisa importante aí para ser definida. O fato é que são 13 e tem muito partido na jogada. Tem o PDT e o PSB ainda, que apoiaram o Leite no segundo turno. Então tem muita coisa, muita gente, e são 13 pastas. E também 12, né? Se a gente tirar a extraordinária. E eu acho que a gente também pode diminuir um pouquinho esse número de 13, levando em consideração que uma dessas pastas que ainda não foi preenchida é a de Planejamento, Governança e Gestão. Essa pasta, atualmente, ela é comandada pelo Cláudio Gastal, que só não fica no cargo se não quiser, porque ele teve desde o início do primeiro governo de Leite, ele é uma das pessoas que dava boa parte da articulação envolvendo a reforma administrativa, agora as recentes mudanças envolvendo servidores, e como o próprio governador eleito nos contou em entrevista exclusiva na semana passada, vai vir mais coisa envolvendo servidores. Então, acho que é muito difícil Gastal não permanecer no cargo. E aproveitando também a própria questão da agricultura, que nós comentamos também, ficando com o PP, tu vai vendo aí alguns espaços que vão se reduzindo. E eu acho que é interessante, além, né, de fazer essa ponderação, a gente precisa levar em consideração os interesses dos partidos. Sim. Né? O que eles vão querer disso que está sendo e como que isso acomoda, né, as vontades deles. Se a gente for pensar, por exemplo, o PSB, que é um partido que atualmente tem 3 secretários, vai passar para 1 na próxima legislatura, na Assembleia Legislativa, que teve parte do governo Leite no secretariado, teve candidato próprio ao governo do Estado, Vicente Bogo, que agora não vou me lembrar exatamente qual foi a posição que ele ficou, mas ele teve uma votação bem pequena, e o PDT. E daí eu acho que muda um pouquinho de figura, porque o PDT apoiou depois, teve Vieira da Cunha como candidato ao governo do Estado. Vieira da Cunha foi um ferrenho crítico da gestão de Leite, fez muitas ponderações, e a bancada do PDT tem
4 nomes. Né? Então, são 4 votos que tu não pode deixar de lado. Então, vai ter aí um afinamento, pelo menos precisa ter um afinamento. Se a gente for pegar as outras siglas, né, o próprio União Brasil, quando a gente comentava inicialmente, um partido grande, né, deixa eu só contemplar o que significa esse partido grande. União Brasil, ele é um partido que ele foi construído esse ano, nasceu da fusão do Democratas e do PSL. Para quem não lembra, PSL foi o partido pelo qual Jair Bolsonaro se elegeu em 2018. Esse partido cresceu muito em função disso. Com a fusão, ele virou uma sigla, vamos dizer assim, diferenciada, né? Com alas, vamos dizer assim. Aqui no estado, ela está sob o comando do deputado federal eleito Luiz Carlos Busato, que está tendo que fazer essa administração toda, mas é um partido que teve muita verba, que teve muito tempo de TV e que deu essa colaboração no momento que ele foi um partido. Teve um momento ali no início do ano, vamos dizer assim, ali abril, principalmente depois que o partido foi formado e que os partidos estavam se organizando, virou uma noiva. Imagina, todo mundo queria. Foi feito tratativas para ser, inclusive, indicado vice. E abriu mão disso, né, Mauro? E abriu mão disso a partir desse cenário de união. Então, ele é um partido também que vai querer ficar com o seu espaço. E que tem, né, secretário em obras, que é essa pasta que foi desmembrada, e entre obras e a questão que envolve ali a regularização fundiária e habitação, o partido tem uma predileção, as pessoas envolvidas na sigla, que seria ficar com essa área da habitação. Não sei se isso vai acontecer, porque as duas pastas, já que houve desmembramento, ainda não tem secretário. Quanto à questão da assistência social, que ela estava também dentro de um guarda-chuva, de uma pasta que envolvia outros temas e está sobre a administração, a titularidade do União Brasil, a preferência era por assistência social, mas essa já está com o MDB. Né? Então era também uma pasta bem procurada, bem quista pelos partidos, ficou com o MDB. E tem uma outra pasta que ainda está aí sob controle do União Brasil e que deve permanecer, que é desenvolvimento urbano e metropolitano, que é uma pasta que ela foi criada, ela era de... apoio aos municípios, né? Ela trocou de nome na gestão do Luiz Carlos Busato, que é o presidente regional do União Brasil. Essa aí é como se fosse um guarda-chuva. Tem questões aí que são mais do que políticas emocionais, né? Eu acho que sim. O União Brasil deve ficar com essa pasta. Né? Só não vamos esquecer que a pasta de... Entre outras coisas, né? O desenvolvimento metropolitano é a área do Busato. Exato. Né? O Busato, ele é um político de Canoas, suas ambições políticas, sua trajetória política, né, envolve a região metropolitana. Então, tem um interesse também extra. Mas não vamos colocar ele entre os cotados ao secretariado. Ele mesmo já disse, né, que pretende cumprir seu mandato em Brasília. Essa é a intenção do presidente da sigla, mas a pasta em si, uma tendência, né, de momento, é que ela fique ainda com o União Brasil. Vamos entrar, a gente está falando aí dos 14 anúncios feitos até o momento, 4 são de deputados, são políticos, mas teve muita gente que permaneceu. Né? A gente já tinha uma expectativa de que muitos ficariam, e eu acho que se a gente tirar dessa lista atual Juvir Costella, que foi secretário de transporte, saiu para concorrer e vai retomar agora, e o Ronaldo Santini, que também está numa outra pasta, né, e vai agora assumir o desenvolvimento rural, a gente tem outros nomes que permanecem. Acho que vamos dar destaque aí para os principais. Um deles, e foi o primeiro anunciado com pompas, Arthur Lemos, na Casa Civil, homem forte do governador, né, braço dele. Teve envolvimento no plano de governo de 2018, assumiu a Secretaria de Meio Ambiente no início da gestão, assumiu a Casa Civil em 2021, esteve atuando na articulação com os partidos, está à frente, inclusive, da Federação PSDB e Cidadania, e vai permanecer no cargo até aí, zero surpresa, né? Zero surpresas. Também temos a confirmação de Eduardo Cunha da Costa,
né? Um nome que é da Procuradoria-Geral do Estado, teve nesses últimos 4 anos, tem uma relação muito importante, principalmente dessa questão jurídica e desses embasamentos, e também esteve sempre ao lado do governador. Acho que é interessante, né, desses nomes, citar a Raquel Teixeira na educação. Né? A educação é vista como a menina dos olhos do governador reeleito Eduardo Leite, até para suas próprias ambições nacionais de apresentar bons indicadores na educação. Então, não chegou a ser uma surpresa a manutenção de Raquel Teixeira nessa função. Acho que temos agora também Beatriz Araújo, na sexta-feira, na Cultura, anunciada que permanecerá no cargo, porém, eu acho que chamou uma certa atenção o nome de Arita Bergman na saúde. Com certeza. Não que não fosse esperado, né, Maureen? Mas o nome da Arita Bergman, e aí até a gente coloca ela e a Beatriz Araújo como duas secretárias que acompanham o Leite há bastante tempo, desde a sua carreira em Pelotas, né? A própria Beatriz trabalhou com ele em Pelotas, a Arita também, ela estava, só que enquanto estava em São Lourenço do Sul, ocupando a pasta da saúde, houve um envolvimento que está sendo investigado agora, né, referente a improbidades administrativas, enfim, problemas naquela secretaria. Então, ficou aquela dúvida. Leite iria manter a Arita Bergman ou iria promover uma troca? E ele bancou esse nome. Exatamente. Ele fez, né, manifestação ao anunciá-la no cargo de que as investigações, né, não trariam, né, indícios, né, que impactassem nessa indicação. E daí eu acho que nessa composição que a gente citou agora, e vamos incluir também a possível confirmação de Cláudio Gastal, na sexta-feira passada, agora, véspera de Natal, o Leite fez um pacotaço, né? Foram 8 nomes, mas teve um em especial também que chamou a atenção, que foi o nome da Segurança Pública. Sandro Caron. Ele é delegado da Polícia Federal, foi superintendente, está no comando de uma secretaria similar no estado do Ceará e volta para o Rio Grande do Sul. Ele é gaúcho. Acho que dá para a gente dizer que Leite botou na sua mão, né, o comando de 3 secretarias bem importantes aí: segurança, saúde e educação. É um tripé, porque se a gente for lembrar que na primeira gestão a Arita já estava, né? Mas o comando da segurança pública era do vice-governador, Ranolfo Vieira Júnior. Então, quer dizer, Leite mantém o monopólio dessas 3 secretarias que normalmente são muito complexas, né, e são muito importantes na administração de um governo. E apesar da Raquel Teixeira ser um ente político, ela é filiada ao PSDB de Goiás, né, inclusive disputou eleições antes de virar secretária, a gente não considera que ela um nome político, né? É mais uma questão técnica. Ela é mais da área técnica e por isso o Leite a colocou ali. E por isso esse tripé, dá para chamar assim de um tripé técnico, com a Raquel, com a Arita e agora com o Sandro Caron. Né? Então, realmente, o Leite mantém nesses cargos estratégicos escolhas da sua cota pessoal. Né? Não coloca esses cargos na mesa para barganhar, para negociar com as siglas que o apoiaram. E daí a gente vai tirando, né, essa parte mais de serviço, mas eu acho que também outro nome que, esse sim, acho que gerou uma surpresa. Gerou uma surpresa de um ponto de vista, né? Porque na primeira administração de Leite, ele também trouxe muitas pessoas de fora. Vamos citar aqui Leni Lemos, né, que veio de Brasília para assumir, naquela época, era a Secretaria ainda de Planejamento, se eu não estou enganada, porque ela passou por algumas transformações e ela saiu, depois essa secretaria foi fundida, ficou com o Gastal, que é o nome de Priscila Maria Santana, né? Ela é funcionária do Ministério da Economia, esteve muito envolvida com a parte de toda a negociação envolvendo a adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal e estará à frente da Secretaria da Fazenda. E ela conhece demais os meandros todos os números, né? Ela conhece os números, então é uma decisão muito estratégica do Eduardo Leite por esse nome. Mas, Maureen, olha só, a gente tem 13 secretarias, eu vou passar aqui rapidinho, né, o que ainda tem aberto no momento da gravação desse podcast.
Política é muito dinâmica, pode ser que alguns anúncios aconteçam. Mas a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, que deve permanecer com Cláudio Gastal, a Secretaria de Turismo, que tem Rafael Ayub como secretário do Podemos, não dá para descartar que essa pasta fique com o Podemos, porém ela já foi oferecida a outros partidos, inclusive ao PP, né? Então tem um certo impasse. A Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, uma pasta muito, né, visada pelos partidos, mas não se sabe se não vai ser mantida com um cargo técnico, com uma pessoa, com um secretário técnico, como é atualmente com Alçones Balestrin, né? Até um cotado para permanecer, mas tem muita gente querendo essa pasta, muita legenda, não sei se vai ficar com um cargo técnico, não. A Secretaria de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, que a gente comentou aqui, que é uma tendência que fique com o PP. Secretaria de Esporte e Lazer, que atualmente é do PSD e pode seguir com essa pasta, até porque tem um nome que é do ex-secretário Derlei, poderia retornar a pasta. Deputado federal eleito. Abre mais uma vaga na Câmara. E com quem, né, Eduardo Leite deve conversar ainda essa semana. Pelo menos é uma expectativa. A Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura, a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional, que é uma pasta que também está se falando no nome de Maurício Zedrick, do Podemos, poderia ficar com esta pasta. A Secretaria de Sistema Penal e Socioeducativo, Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, ainda em aberto. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, que a gente comentou, que é uma pasta que deve ficar com União Brasil. A Secretaria de Parcerias e Concessões, que era extraordinária e agora, com a reforma, é uma pasta definitiva do governo Leite. A Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária. E, por último, aquela Secretaria Extraordinária que não se sabe quando, né, ela será usada, essa carta será usada pelo Leite. Ele não tem uma obrigação de definir já no primeiro ano de governo se vai ter essa secretaria extraordinária, mas fica com a carta na manga. A verdade é que a semana vai ser de intensas conversas e articulações para acomodar todos esses cargos aí antes da posse no dia 1º. Só para recapitular rapidamente, a posse primeiro será na Assembleia Legislativa, como manda a tradição, às 10 da manhã. Após a posse, ele vai receber o cargo de volta. Nesse caso de Ranolfo, uma cerimônia prevista para começar às 11 da manhã do dia 1º. E, né, como a gente pegou lá na nossa entrevista, Eduardo Leite já disse que vai voltar a morar no Palácio Piratini, vai se organizar ali para continuar trabalhando. Então, a gente vai ter muito assunto pela frente, né, Binger? Muitos assuntos pela frente, a gente volta a conversar. Valeu, Maureen. Muito obrigada, até a próxima. E hoje ficamos por aqui. Meu nome é Felipe Nabinger, esse programa teve trabalhos técnicos de Mariana Neck e Aleph Alencar. A coordenação da editoria de política de Correio do Povo é da Maureen Xavier. Até a próxima.